Olá, estudante! Professor Leonan Rodrigues, de História, aqui na plataforma Gonçalves Dias, com o cursinho preparatório para o PAS da UEMA e também para o Enem. Isso é uma iniciativa, um projeto do Governo do Estado do Maranhão, através aí da Secretaria de Estado de Educação. Não esqueça de que na descrição desse vídeo você tem um link de acesso a todos os materiais. Também não esqueça de acionar o sininho aqui para que você possa receber as notificações da plataforma, assim como também estar nas redes sociais, ali seguindo a plataforma, para que você possa saber também das novidades. Então vamos lá, foque nos estudos, porque o seu objetivo vai ser, com certeza, alcançado. Basta que você, claro, foque naquilo que você quer, que é, de fato, aprender aí os conteúdos dos diversos componentes que vão ser avaliados, tanto na UEMA, como também no Enem e qualquer outro vestibular que nós tenhamos aqui no país. Então, pegue papel e caneta e vamos para a nossa aula. Vamos tratar aqui do processo de globalização. Trabalhamos aí em algumas aulas passadas e vamos trabalhar aqui nesse vídeo novamente da globalização. Estou apostando aí que é uma questão que, hora ou outra, ela vai ser abordada em um desses vestibulares, porque nós temos aí, claro, alguns deletérios, sinais, que impactam as pessoas, a gente vai ver depois em outras questões. Mas é entender que esse processo ele vai, de fato, fazer com que não só haja a intencionalidade ali da questão de quebrar ou romper fronteiras econômicas de comercialização de produtos, não só do processo industrial, mas também de outros processos também, serviços, etc. Mas também traz os danos à sociedade, ao meio ambiente. Vamos lá para a questão. Enem 2015, então é uma questão que foi abordada nesse ano. Uma dimensão da flexibilização do tempo de trabalho é a sutileza cada vez maior das fronteiras que separam o espaço de trabalho e o do lar, o tempo de trabalho e o de não trabalho. Os mecanismos modernos de comunicação permitem que, no horário de descanso, os trabalhadores permaneçam ligados à empresa, mesmo não exercendo diretamente suas atividades profissionais. O trabalhador fica à disposição da empresa ou leva problemas para refletir em casa. Bom, é 2015 e nós estamos em 2024. Alguém diz, professor, parece uma realidade muito próxima a essa flexibilização do tempo de trabalho. Então, agora com essas ferramentas, o próprio WhatsApp, você tem condições de ter comunicação de uma forma em tempo real com, por exemplo, o seu chefe, seu coordenador, isso tanto dentro de uma esfera privada ou pública, mas muito mais privada. Então, isso é algo que veio dentro desse processo de globalização, porque também é um processo de globalização das comunicações. Ampliou-se as comunicações, ampliou-se os meios de transporte, a rapidez e a velocidade das informações, elas de fato estão dentro desse processo. Nós tínhamos uma velocidade menor dessas informações chegarem a todos os lugares do mundo e hoje elas chegam em segundos, aí a partir da internet, dos sinais, etc. e tal. Então, observe que a globalização traz consigo essa flexibilização do tempo de trabalho. Não é somente do trabalho, mas do tempo de trabalho. E aí eu vou colocar para vocês uma situação que ela tem acontecido num processo produtivo. Então, grandes, por exemplo, empresas ou indústrias de confecção de roupas, seja uma calça, uma camisa, elas não têm mais aquela quantidade de pessoas ali no chão de fábrica, com uma máquina de costura e aí costurando uma perna da calça, a outra, uma camisa, uma manga, não. Agora eu digo o seguinte para elas, dentro desse processo de globalização, elas podem então estar nas suas casas, elas podem fazer o seu tempo, que é, claro, uma ideologia, e elas vão produzir a partir, claro, da sua própria mão de obra, do seu esforço, mas também do maquinário, também da sua energia e principalmente do seu tempo. Então, consome cada vez mais o tempo desse trabalhador, que não se restringe àquelas 8 horas que ele está lá, mas o que ultrapassa. É interessante essa questão porque ele traz que há uma disposição da empresa ou
leva os problemas para refletir em casa, né? Isso tem, de fato, gerado uns problemas de adoecimento de alguns trabalhadores. Vamos lá. Então, é muito comum o trabalhador estar de plantão, para o caso de uma empresa ligar para o seu celular ou pager. A remuneração para esse estado de alerta é irrisória ou inexistente. É uma citação aqui do CLEI, mudanças e tendências recentes na regulação do trabalho. A relação entre mudanças tecnológicas e tempo de trabalho apresentada pelo texto implica, então observe bem, o texto mostrou uma flexibilização do tempo de trabalho, dizendo que esse sujeito, esse trabalhador, ele não tem mais somente aquelas 8 horas, ele ultrapassa isso, porque ele leva os problemas, ele resolve de lá, ele atende o celular, ele atende uma mensagem, então isso é uma flexibilização do tempo de trabalho. Não existe mais uma diferenciação do que é a casa dele, o lado dele, e propriamente qual é o espaço da empresa. Então vamos lá para as alternativas. Letra A. Prolongamento da jornada de trabalho com a intensificação da exploração. Parece bem atrativa essa alternativa, né? Porque é uma ampliação da jornada de trabalho, embora não esteja lá na carteira, lá no contrato de trabalho, que ele vai ter, né, mais do que 8 horas, mas pode ser, né? Vamos ler as outras alternativas. A letra B diz aumento da fragmentação da produção com a racionalização do trabalho. C, privilégio de funcionários familiarizados com equipamentos eletrônicos. Olha, é uma letra que você já tem que cortar. Ou seja, não existe no texto que nós acabamos de ler esse privilégio de funcionários familiarizados com equipamentos eletrônicos. Não está se falando sobre isso, sobre quem tem ou não essa ambiência em aparelhos ou habilidade em aparelhos eletrônicos. Então, essa aqui já corta a letra C. A letra D, o crescimento da contratação de mão de obra pouco qualificada. Também aqui uma grande falácia, né? Você pode até escutar por aí, mas, teoricamente, e até pelas pesquisas, não existe isso. Não existe o crescimento de contratação de mão de obra pouco qualificada. Nesses casos, não. Letra E. Declínio dos salários pagos aos empregados mais idosos. Também o texto não falou sobre isso, gente. Não falou sobre mais idosos. Preste atenção, né, no serviço aqui, porque é importante que você leia atentamente o enunciado, verifique o que é o comando daquela questão para que você possa marcar corretamente. Então, aqui não fala sobre empregados mais idosos. Então, eu já posso cortar a letra E, a letra D e a letra C. Então, ficou aqui para mim a letra E e a letra B. Né? O prolongamento da jornada de trabalho com a intensificação da exploração e o aumento da fragmentação na produção. Aí, olha só, gente, a sacada. A letra B diz aumento da fragmentação na produção. Também não tratou disso, de fragmentação na produção. Pelo contrário, né, não está se falando sobre algo específico dentro do campo de trabalho. Está se falando sobre o tempo de trabalho. Por isso que a resposta certa, gente, é a letra A, que é o prolongamento da jornada de trabalho com a intensificação da exploração. Porque aí eu tenho esse meu trabalhador não somente às 8 horas, mas agora eu posso ampliar esse vínculo com a empresa. Então, resolve alguma coisa de lá, de casa, pelo WhatsApp, na saída ou na chegada, né, ao seu lar. Esse, de fato, é uma face ruim desse processo de globalização, essa precarização e essa flexibilização do tempo de trabalho. Vamos para a próxima questão. E aí vamos entrar nas questões sociais da globalização. Aqui é uma questão da UEMA 2020. Leia os trechos da canção Diáspora, que trata de importante movimento de pessoas no século XXI. Atravessamos o mar Egeu, um barco cheio de fariseus, com os cubanos sírios, ciganos, como romanos sem coliseu. Atravessamos para o outro lado, no Rio Vermelho do Mar Sagrado, os center shoppings superlotados de retirantes e refugiados. Onde está meu irmão sem irmã, o meu filho sem pai, minha mãe sem avó, dando a mão para ninguém, sem lugar para ficar. Os meninos sem pais, onde estás, meu Senhor? Onde estás? Onde estás? É a música do Tribalistas em 2017. Bom, gente, de cara, e aí assim, você que vai prestar o Enem, vai submeter a seleção do Enem, mas também a prova
da UEMA, você tem que aumentar seu repertório de leitura, gente. Leitura de canções, bom, professor, mas é aquela canção, né, que não fala nada com nada, né, que coloca duas palavras. Não, eu estou falando de canções que podem ser utilizadas, né, na MPB, canções aí que podem ser, né, utilizadas para os enunciados das provas, o texto, né, desse enunciado das provas. Então, aqui é uma questão, né, dos tribalistas que fala sobre o quê? Sobre os refugiados, aqueles que saem dos lugares para outros, né? Às vezes por uma perseguição política, religiosa, mas também por as condições socioeconômicas que aquele país onde ele está, né? Aí você tem o problema da fome, do desemprego, das doenças, e faz com que pessoas se aventurem, né? Às vezes no deserto, atravessando rios, em barcos, né? Ali você vê muito isso na Europa, alguns países saindo, principalmente ali também do norte da África, indo para a Europa, né? Alguns países também que estão ali situados, né, dentro do Oriente Médio, também saindo, né, de algumas perseguições políticas e religiosas, indo também para a Europa. E essa questão da imigração é um ponto, né, chave de muitas discussões políticas. E aí nós temos eleições que estão ocorrendo, como a dos Estados Unidos, e um dos pontos lá de discussão entre os dois candidatos, a candidata Harry e o candidato, né, Trump, é exatamente sobre a imigração. Né? Uma imigração ilegal, uma imigração legal, mas enfim, imigração, porque isso foi algo que foi construído ao longo do processo, principalmente da globalização. Por isso nós estamos chamando aqui de questões sociais da globalização, porque a questão dos refugiados é um ponto nesse processo. Então vamos lá, a gente leu então, né, um belo poema dos tribalistas aqui nessa música. A Organização das Nações Unidas, a ONU, ela considera refugiado toda pessoa que, em razão de fundados temores de perseguição, devido à sua raça, religião, à nacionalidade, a associação a determinado grupo social ou opinião política, encontra-se fora de sua região de origem. Os refugiados, aqui os versos em destaque na canção diáspora, se referem são. Então, uma definição da ONU a respeito do que é refugiado, né? A característica, né, que se dá, o conceito que se dá para essa pessoa que está nesse trânsito enquanto refugiado. Retirantes nordestinos, constituídos em sua maioria de menores de idade, em virtude da seca, que provoca a morte de seus pais e irmãos, se dirigem aos grandes centros urbanos em busca de trabalho, de moradia. Bom, gente, logo você tem que observar aquilo que eu falei ainda há pouco. Tem alguma coisa a ver com o que nós acabamos de fazer a leitura dos tribalistas, a canção? Bom, não tem. Não vai falar sobre nordestinos, embora essa saída aqui do nordestino para outras regiões, já houve, né, isso mais de forma mais intensificada, hoje menos, mas ainda tem. Bom, não se fala sobre isso. Então, a gente já verifica que essa alternativa aqui ela pode ser, então, eliminada. A letra B, os povos bárbaros, seguidores de religiões não cristãs, que atravessam o mar Egeu em direção ao Império Romano, buscando ter acesso aos bens de consumo encontrados nos centros comerciais superlotados, cuidado com essas alternativas, né? Porque ela vai misturar ali algumas palavras, né? O mar Egeu, né? E aí você, não, eu já vi isso lá naquela canção, eu li isso no enunciado, então eu vou e marco, né? Cuidado, não está se falando sobre Império Romano, muito menos povos bárbaros, né, que atravessam o mar Egeu. Olha as contradições aí, e atemporais também, né? Aí encontrados nos centros comerciais superlotados, né? Vamos para a letra C. Cubanos provenientes da América Central, católicos e contrários ao capitalismo, que perderam entes queridos por perseguição política dos Estados Unidos e se dirigem ao Brasil para atuar no setor de comércio. Olha só, gente, aí misturou Cuba, Estados Unidos, perseguidos pelos Estados Unidos, e parar no Brasil, né, para atuar no setor de comércio, também foi uma confusão aí, né, nessa letra C. Na letra D, pessoas provenientes do Oriente Médio, muitos de origem muçulmana, que perderam seus parentes devido às guerras que ocorrem nessa região e se dirigem a outros países de religiões diferentes, buscando recomeçar uma nova vida, uma alternativa interessante. Vamos lá para a letra E. Romanos, seguidores da Igreja Ortodoxa, que, em disputa com os gladiadores,
perderam colisão. Gente, quando você estiver lendo essas alternativas, você já começa a não perder tempo, porque a prova tem tempo, então você precisa fazer uma leitura ali que dá o entendimento para você, mas quando você começa a observar que ela está fugindo daquilo que está sendo pedido, você até para. Então começa aqui, já começou a falar aqui de gladiadores, de igreja ortodoxa, que não tem. Então, gente, a resposta certa dessa questão é a letra D. São as pessoas provenientes do Oriente Médio, né? Muitos deles de origem muçulmana, que devido a algumas guerras que acontecem lá, né, nessa região, esses países também, né, eles então fogem, principalmente ali, atravessando o mar de fato, o Egeu, né, e vão para outros continentes, beleza? Vamos então para a nossa próxima questão. Enem 2011, questões sociais da globalização. E aí observe aqui tem um fluxo, né? Um circuito espacial de produção e comercialização da produção familiar, aqui do Silva, né, de tomate, no município de São José de Ubá, no Rio de Janeiro. E aí fala o seguinte, ó, você tem os bancos, né, financiamento ali dos bancos, aí você tem produção de insumos agrícolas, sementes, agrotóxicos, você tem a comercialização de insumos agrícolas, aí o agricultor, aquele que vai intermediar aquilo que ele produz com o supermercado, até chegar em você, que é o consumidor final. Então, esse fluxo aqui é para nós entendermos como é que se dá essa cadeia aqui, que nasce, por exemplo, a partir dos bancos. Então, agricultura e banco, dentro desse processo de globalização, lembra que eu falei atrás, né, para vocês, que esse processo de globalização é um processo também de finanças, né, que vão também estar atrelados, né, principalmente aos bancos, né, que vão custear, que vão de fato trazer, né, para esse, por exemplo, agricultor. Agora, não pense que é um agricultor ali, talvez ele seja familiar ou não, mas aqui não está designando isso, mas é um agricultor, né, em que ele, para produzir os tomates, na qual é retirado esse fluxo aí, ele precisa de insumos, ele precisa de sementes, e aí ele vai recorrer, claro, aos financiamentos fornecidos pelos bancos. Então, você implementa a produção agrícola, mas a partir, claro, do financiamento dos bancos. Isso vai chegar até você como consumidor final, mas passa ainda pelo intermediário e pelo supermercado, na qual está lá dispostos os produtos para que você possa fazer a utilização. Então, observe que aqui é um processo da globalização. E vai aonde? A gente vai, por exemplo, lá no agricultor, vai no campo. O organograma apresenta os diversos atores que integram uma cadeia agroindustrial e a intensa relação entre os setores primários, secundários e terciários. Nesse sentido, a disposição dos atores na cadeia agroindustrial demonstra, a letra A, a autonomia do setor primário, a B, a importância do setor financeiro, a letra C, o distanciamento entre campo e cidade. Aí você já vê, pô, peraí, não. O banco geralmente, claro, hoje está em pequenas cidades, mas geralmente está também em grandes cidades. Então, assim, não há essa diferenciação do campo e da cidade. A letra D, a subordinação da indústria à agricultura. E a letra E, a horizontalidade das relações produtivas, né? Bom, aí a gente tem que ver o seguinte, na letra E, professor, aí eu vou fazer um exercício mental na hora da prova, rapidinho, gente. Horizontal, né? Vertical. Se nós temos um organograma, não pode ser horizontal, não está todo mundo ali na mesma linha, não está alguém acima ali para chegar ao final, então não é horizontal. Então, muito cuidado, preste bem atenção, faça exercícios mentais para que você possa entender por que foi colocado essa palavra de horizontalidade das relações produtivas. A subordinação da indústria e agricultura, bom, também não trata muito dessa questão aqui nesse enunciado, dessa subordinação. Não dá para ver ali que há uma subordinação entre a indústria, até porque a indústria nem está aparecendo ali, embora ela possa estar ali nos insumos, produção de máquinas, né, na produção de fertilizantes, mas ela está ali junto ali com o agricultor. Então, gente, a resposta para essa questão é a letra B. A importância do setor financeiro. Ou seja, até as máquinas, a produção das máquinas, dos agrotóxicos, a produção também, todos os insumos que aquele agricultor vai precisar e do próprio agricultor para comprar essas sementes, está lá o capital financeiro, está lá os empréstimos que eles adquirem para comprar máquinas, mas aquele também que vai produzir máquina, aquele que também vai produzir as sementes, beleza? Então, essa é uma alternativa que tem a ver, de fato, com esse organograma que foi apresentado, que é a importância do setor financeiro, tá bom? Então, essa aula termina por aqui, mas
você continua seus estudos, não esqueça de, no link aqui que está na descrição desse vídeo, pegar os materiais e continuar os seus estudos. Não esquece de seguir a plataforma Gonçalves Dias aí nas redes sociais. Bons estudos e até a próxima aula.